Bora! Vamos dar início a mais uma aula incrível para a sua prova discursiva. Hoje, especificamente, vamos falar de ALEMA e TJRN, tá? Ou seja, focado na FGV em uma redação de até 20 linhas. É um desafio, vocês já sabem disso, porque a gente tem que manter toda a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, temos que ser persuasivos, ou seja, argumentar, fundamentar e somente 20 linhas para a gente seguir tudo isso, tá? Para a gente atender a todos esses critérios que são cobrados aí pela FGV. Eu falei sobre esses critérios, sobre um pouquinho da característica dessa banca em uma outra aula. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, se vocês não assistiram, porque essa aula é exatamente porque vocês bateram a meta que eu coloquei lá para vocês. Missão dada é missão cumprida. E eu prometi que se vocês conseguissem bater a meta, eu ia trazer um modelo de redação. Então, eis-me aqui com este modelo de redação. Trouxe uma redação prontinha para vocês, de um aluno meu da plataforma, tá? Essa redação, eu trouxe exatamente essa, porque ela tem alguns probleminhas, tá? Alguns detalhezinhos que precisam ser ajustados. Foi uma redação que teve uma quantidade de erros, tá? Com relação ao atendimento à norma culta consideráveis, tá? E a gente sabe que a FGV ela valoriza muito a escrita do candidato, tá? Então, por esse motivo, galera, a gente precisa se atentar quanto à norma culta, tá? Ortografia, regência, concordância, o uso da crase, né, galera? Que eu sei que é o calcanhar de Aquiles de vocês, mas para se sair bem nessa prova, vocês precisam ter o mínimo de desconto possível, tá? Porque com relação a escrita, a banca está descontando 0,40. Estou falando aqui a grosso modo, tá, gente? Mas eu vou explicar aqui com a redação para você certinho. 0,40 de desconto por cada erro. É muita coisa, gente. Vamos pensar aqui comigo. Se você tiver 10 erros em uma redação de 20 linhas, que não é difícil, você vai zerar esse critério, tá? Você zera o critério que avalia. Deixa eu só parar aqui que balançou. Você zera esse critério que é o último, tá? Que ele está descontando 0,40 com relação à sua escrita. Com relação à propriedade vocabular, ele está descontando, a banca está descontando 0,20 por cada erro, tá? Então, assim, essa redação em específico, ela teve 15 erros. É muita coisa, e para vocês, como eu falei agora, né, anteriormente, foi uma redação que teve aí o último critério zerado, tá? Para vocês verem, é uma redação que foi bem escrita, tá? É uma redação que ela não tá absurdamente, nossa, não tem nada a ver, tá muito fora da estrutura, não atendeu exatamente o tema. É uma redação boa, tá? Mas por conta do excesso de erros, teve um desconto bem alto, tá? Um desconto considerável que vai prejudicar muito na classificação. Então, gente, eu sugiro a vocês que treinem muito, tá? Isso é um clichê de professores de discursiva, mas é um fato que vocês não levam em consideração, infelizmente, porque eu sou uma professora recursista também, e na fase de recursos que eu vejo o quanto que vocês negligenciam a redação, tá? Porque vocês procuram a gente desesperado para ajudar, e eu não apago as mensagens que eu recebo dos alunos ou de possíveis alunos do meu celular. E quando eu vejo, são pessoas que já me procuraram para fazer o curso, tá? Para treinar e decidiram não fazer por algum motivo. Alguns pode ser até por financeiro, sim, acredito. Outros por não valorizar mesmo, que a gente sabe que dá valor a um produto que não é físico, tá? É um produto que você não tem acesso a ele fisicamente, que você não toca. As pessoas hoje em dia ainda têm dificuldade em fazer, tá? Eu falo isso para a maioria. Eu sei que a minoria realmente não compra o curso por não ter condições e geralmente também não vai te procurar para um recurso. É muito difícil, porque um recurso é um recurso bem feito de um professor realmente especializado nessa área, ele é mais caro do que o curso. Entende? Então, se a pessoa não teve condições de pagar o curso, a mesma, como que eu vou dizer, a mesma dedicação que ela tinha ali para pagar esse recurso, ela deveria ter para pagar o curso, entende? Então, não é uma pessoa que realmente não tinha condições, tá? Geralmente a pessoa não valoriza. A redação é só chegar, tem um assunto, eu sou uma pessoa que assisto bastante jornal, revista, escuto podcasts, então
eu vou ver o assunto ali e simplesmente escrever sobre ele e vai dar tudo certo. E a gente sabe que não é bem assim, tá? Precisa de técnica, precisa de estratégias, precisa seguir uma estrutura. A gente tem que entender o que a FGV está avaliando em cada critério, tá? Então parece ser aí mais fácil, mas não é bem assim. É tranquilo para quem treina, tá? Então assim, eu aconselho a vocês que treinem, tem um professor para corrigir a redação de vocês. Eu não estou chamando alunos para que façam correção comigo, até porque eu estou aí com uma turma já relativamente cheia, né? Vocês procurem um professor que auxilie vocês na correção, um profissional sério, habilitado para isso, tá? Não é um aluno, uma pessoa que passou num concurso, tá? Por mais que ela seja boa, é diferente do que ela ter uma didática para te ensinar, tá? Então procure alguém que faça as correções dos textos de vocês, principalmente para a gente diminuir os erros com relação à escrita, tá? Com atendimento à norma culta, que infelizmente só assistir uma aula que entendeu o que é para fazer não é suficiente, tá? Vai te ajudar bastante, mas precisa ter alguém para corrigir as redações de vocês, tá? O meu curso, por exemplo, né, os meus pacotes, eu tinha pacotes com 10 correções e com 6 correções. Hoje eu não tenho mais pacote com 10 correções, tá? Então, procurem profissionais, pode ser outro profissional, não necessariamente eu que estou falando aqui, mas é um toque que eu estou dando a vocês que é muito importante para que vocês alcancem o resultado almejado, que é a nomeação, né? Não simplesmente a aprovação. Precisam estar ali dentro do número de vagas. Ok? Então, aqui, eu trouxe o modelo de redação para vocês, tá? Era necessário dar esse toque para vocês. Vocês vão ver que é um aluno, foram as primeiras redações dele, tá? É por isso que a gente ainda tem essa quantidade de erros hoje. Graças a Deus, está infinitamente melhor, tá? E a gente está tendo um desconto aí, se eu não me engano, menos da metade de erros aí hoje, conforme ele foi escrevendo, conforme ele foi aplicando tudo que foi ensinado no curso, tá? Então, vamos lá, vamos para a apresentação da redação. Antes de mais nada, eu quero vir aqui fazer com vocês uma aula de revisão de véspera, tá? Mais uma aula gratuita. Gente, hoje eu tô a minha dicção tá ótima, né? Mas vamos lá, com muita paciência, né? As coisas dão certo. Então, vai ser mais uma aula gratuita que eu vou trazer para vocês, tá? Que vai ser a nossa revisão de véspera. Nela, eu vou trazer possíveis temas pra gente trabalhar, tá? Que eu aposto de acordo com a característica da banca e de acordo com a característica do certame. Então, eu vou trazer aqui alguns temas, algumas apostas minhas, e a gente traz também mais um modelo de redação. Fechou? Aí vocês também me deem dicas, tá? Pode deixar aqui no comentário o que você quer para essa revisão de véspera. Eu quero fazer na última semana da prova, tá? A gente tem uma prova no primeiro final de semana de junho e a outra no segundo final de semana de junho, né? De acordo com os cargos aí. Então eu quero vir trazer essa aula para vocês pelo menos na quarta-feira, quinta-feira antes da prova, tá? Então, para isso, a gente tem mais uma meta aqui a ser cumprida, mais uma meta que a gente precisa bater, que são as 100 curtidas que eu deixei aqui para vocês na última aula. Nós vamos manter essa média, vamos manter essa meta para que eu traga a aula para vocês, tá? Professora, você tá muito biscoiteira, tá querendo curtida e tal, like, não é, gente. Deixa eu explicar para vocês. A gente tá aqui nesse mundo para um ajudar o outro, concorda? Então, assim, eu também sou aluna, tá? Eu gosto muito de aprender, eu gosto de me colocar nesse lugar de aprendiz. Então, eu também procuro vídeos aqui na internet para me ajudar, gratuitos, pago alguns cursos também, livros caros. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, aqui, né? Sabe o quanto eu invisto em livros. Então, assim, eu gosto de aprender também. E sempre quando eu vejo um vídeo aqui no YouTube, quando a gente tá ajudando uma pessoa, a gente recebe essa ajuda de volta, tá? E o YouTube, ele entende, quando você curte um vídeo, você gostou da aula, tá, gosto de modelo de redação, a professora trouxe modelo, é só se gostar da aula, tá, gente? Se não gostar, obviamente, vocês não vão curtir, tá? Mas a gente tem que valorizar o trabalho do outro. Quando você curte, além de você valorizar o trabalho do professor e ele trazer mais conteúdos para vocês, a gente entende o tipo de aula que vocês gostam. Ah, tá, então os meninos não gostam
O que eu entendo, tá, gente? Teve um percentual de curtidas de acordo com a visualização do vídeo. Então, eu entendo que vocês não gostam daquele tipo de aula. Ah, tá, apresentação de edital a galera não quer. Então, pra mim, vocês estão lendo o edital, não precisam de resumo de edital. Então, é o tipo de aula que eu menos faço aqui, porque eu sei que a galera curte menos. A curtida é o termômetro pra gente saber o que a gente vai trabalhar aqui. Porque o YouTube, gente, é um conteúdo gratuito, tá? Da mesma forma que eu consumo, eu entrego pra vocês. Então eu gosto de estar aqui para entregar o meu melhor, tá? O melhor conteúdo que eu puder para vocês, eu vou trazer aqui, tá? Então, da forma que vocês curtem, que vocês comentam, tá? É o termômetro para eu entender o tipo de aula que vocês querem, tá? Então, assim, não, o modelo de redação teve várias curtidas, né? Como são a maioria das visualizações que eu tenho aqui. Então, eu vou analisando lá as métricas. Então, os meninos gostam de modelo de redação. Então, eu entendo que é uma aula que vocês gostam, eu vou trazer mais aulas desse tipo. E não só isso, gente. Quando vocês curtem um conteúdo, tá? O YouTube, ele entende que você gosta de ver aquele tipo de aula. Ele entende que você quer ver aulas relacionadas à FGV, a redação, a modelos de redação, que você está fazendo um concurso para o Tribunal de Justiça, são os vídeos que você mais assiste, e dessa forma ele entrega mais conteúdos desse tipo para vocês. Então vai começar a aparecer mais aulas de professores, de outros profissionais que falam sobre esse assunto. Então, da mesma forma que você está ajudando, você está apoiando um profissional, você está também se ajudando, porque vão em didáticas diferentes, outros modelos de redação, outra proposta para vocês consumirem aí, tá bom? Então, falei até engasgar, mas é porque eu gosto de deixar muito claro aqui para vocês como que funciona, como que eu gosto de trabalhar, tá bom? Então, vamos lá, então, qual que é o tema que a gente vai trabalhar hoje, tá? Vamos pro slide lá. Então, é por isso, tá, galera? Porque eu sempre venho aqui com esse pensamento, de que forma eu vou agregar valor para as pessoas que são inscritas no meu canal, de que forma eu vou ajudá-los, tá? Então, isso eu tenho certeza que a maioria dos profissionais pensam da mesma forma, e vocês veem que eu trago simplesmente o conteúdo que eu prometo aqui. Eu não fico fazendo enrolação, videozinho para vocês ficarem assistindo, esperando, com aquela expectativa e nada acontece. Tá? Então eu trago conteúdo sério para vocês, sou bem objetiva naquilo que eu preciso fazer e, lógico, primeiro de tudo, agregar valor, tá? Então vamos lá então para nossa aula, né? Sem delongas. Esse é o tema que a gente vai trabalhar, tá? Eu ia colocar o slide aqui, mas eu preferi colocar a própria página da minha plataforma para vocês vocês entendam como é feita a correção e para que eu possa clicar nas marcações também, explicar para vocês detalhadamente tudo que foi corrigido, tá? Tudo que foi pontuado para o aluno, tá bom? Então, a primeira coisa, gente, que vocês precisam fazer quando vocês param ali e veem o tema, tá? Qual é o tema dessa redação? Desastres naturais e a ação do Estado. A primeira coisa é entender que a banca, ela desenvolve várias frases temáticas, tá? E o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do nosso texto, ele vai ser de acordo com a frase temática, tá? Então, lá na minha plataforma eu tenho uma aula específica que fala como desenvolver a sua redação de acordo com o tema cobrado, tá? De acordo com o tema, de acordo com a frase temática. Então, a gente tem, igual esse caso aí, a gente tem 2 assuntos e a gente não tem um recorte, tá? E a gente tem uma conjunção ali, o conectivo e que ele tá trazendo a ideia de adição, beleza? A gente pode ter um tema com ou, uma pergunta com ou, uma pergunta aberta, né, sem o ou. A gente pode ter ali um assunto com um recorte, que são as maioria dos temas são assim, um assunto e o que a banca quer saber sobre aquele assunto. Isso é o recorte, tá? E tem alguns momentos também que a banca coloca o assunto e ela já dá o roteiro, tá? O que é o roteiro? O que ela quer que você desenvolve no D1 e o que ela quer que você desenvolve no D2. Então, são várias formas que a banca traz a frase temática e a partir dessa frase temática a gente vai saber como a gente vai desenvolver o nosso texto, como que a gente vai desenvolver a nossa redação, tá? Isso é muito importante que vocês saibam também, tá? Porque não adianta escrever bem, fazer uma estrutura excelente de acordo com o que a banca cobra se você não entender o tema, tá? É para escrever sobre o quê? É para eu falar sobre o quê?
tá? E os textos motivadores, galera, eu sempre falo com os meus alunos mentorados que eles não são textos copiadores, a gente não pode copiar informações de lá, né? A maioria das bancas até colocam isso no enunciado da sua prova discursiva, e não são textos que são para, já que não é para copiar, não serve para nada, eu não vou ler, porque eu tenho muita coisa para fazer nessa prova aqui, o tempo é curto, então vou deixar isso para lá. Não, tá? Os textos motivadores, eles nos ajudam muito a entender qual é a postura da banca em relação ao tema, para você interpretar aquele tema. Às vezes tem uma palavra ali que você não sabe o significado, e você vai ler o texto motivador, você vai entender, tá? Então o texto motivador é realmente para te motivar, ele vai te dar um norte com relação ao tema, tá? Então aqui, igual eu falei para vocês, é um tema que a gente tem o assunto, né? Dois assuntos que têm a mesma importância, desastres naturais e a ação do Estado. Tá? Então, quando a gente tem dois assuntos, a gente não tem um recorte específico aqui, a banca quer a relação desses dois assuntos. Tá? Então, a relação da ação do Estado perante os desastres naturais. Essa é a interpretação desse tema aqui de forma específica. Beleza? Então vamos lá. A gente tem uma redação de até 20 linhas, tá, galera? O que eu sempre falo isso com todos os alunos, independente de prova, independente de banca, do que seja, tá? A nossa redação, ela tem que estar escrita próxima ao número máximo de linhas, tá, professora? Mas lá no edital não fala isso. Tá falando uma redação de 20 a 30 linhas, por exemplo. Nosso caso aqui é de 15 a 20. Vou escrever 15, beleza, você não vai ser reprovado por conta disso. Mas o nosso objetivo é somente ser aprovado. A nossa redação, ela tem caráter classificatório e eliminatório, isso que eu devo levar em consideração. Tá? Se for uma redação, igual no caso do Banco do Brasil, que é só eliminatório, beleza, faz o seu ali. Entrega os 70 pontos, que foi o que foi cobrado aí nesse certame, e beleza, independente se você tirar 80, 90, quem fechou a redação, gabaritou, tirou 100, não vai fazer diferença na classificação dela. Mas, quando é uma redação, uma prova discursiva que é de caráter classificatório e eliminatório, a gente tem que tomar o maior cuidado possível com as penalizações e a gente tem que tomar o maior cuidado possível com relação à nota. Então, a gente quer o maior número possível, a gente quer a melhor nota possível. O nosso, a gente mira para gabaritar, né? Os 30 pontos. Se a gente não conseguir, os 28, os 27, que será a nota dos meus alunos, amém, receba, já tá bom, não é verdade? Então, vocês têm que se atentar a todos os detalhes, tá? Independente do certame, repito mais uma vez, sempre escreva próximo ao número máximo de linhas, tá? Você vai conseguir aprofundar mais o tema, você vai conseguir desenvolver bem os argumentos, você consegue fundamentar. Se você escrever uma redação ali, igual a nossa, de 20 linhas, você entregar uma redação com 15 linhas, pode ser que a sua redação seja aprovada, mas uma redação competitiva, com notaço, duvido muito. Tá? Só se acontecer alguns casos que a gente já viu em certames, né? Infelizmente, que as bancas não estão corrigindo realmente as redações, né? Não estão lendo elas por completo. Aí tudo bem. Agora, se o corretor realmente, uma banca séria, como a FGV, né? A gente acredita que vai dar tudo certo aí nesse certame, que eles vão manter a seriedade deles, vai corrigir na íntegra. Aí, meu garoto, muito difícil, tá, garotos e garotas, né? Vamos lá, então. Então, voltamos aqui ao tema, tá? Eu vou ter que ir parando várias vezes pra gente detalhar alguns assuntos que são importantes, tá? Então, aqui a introdução, gente, no máximo, estourando 4 linhas, tá? E conclusão também, no máximo, 4 linhas. Aqui deu 1, 2, 3, 4, 5. Passou um pouquinho, tá? Eu faria uma conclusão um pouco menor e entregaria mais nesse parágrafo de desenvolvimento aqui, tá? Lembrando que os parágrafos de desenvolvimento são os parágrafos mais importantes do seu texto. Então, os olhares do corretor estão voltados para esses 2 parágrafos. Lógico, né? Se fosse negligenciar os 2, eu nem precisava deles, né? Não é isso. É porque são os mais importantes. É ali que você vai demonstrar conhecimento sobre o assunto, é ali que você vai usar o seu poder de persuasão para convencer o seu interlocutor com relação ao seu posicionamento, é ali que você vai trazer fundamentação, tá? É ali que o corretor vai avaliar o seu senso crítico. Por quê? Porque a introdução, o objetivo da introdução, ela é para apresentar, ela serve para a apresentação. Eu sempre falo com os meus alunos mentorados que é o trailer do nosso texto, tá? É para eu falar o que vai acontecer. Olha, corretor, vou falar sobre esse assunto,
Esse é o meu posicionamento perante ao tema e essa aqui será a minha abordagem, tá? Ou seja, os argumentos que eu vou desenvolver. É isso que você está falando. Senso crítico e desenvolver é nos parágrafos de desenvolvimento. Conclusão, para que serve a conclusão, prof? Para retomada, tá? Você vai retomar a sua introdução, né? Ou seja, vai reafirmar o seu posicionamento e você vai ter ali o desfecho do texto. Posso fazer uma proposta de intervenção? Cuidado, tá? Se o tema ele for um problema ou se você tiver problematizado. Redação para concurso não é como redação do Enem, tá, gente? Não é a mesma coisa. Por mais que seja um texto dissertativo argumentativo, o que está sendo avaliado ali, os critérios de correção são diferentes, tá? Tem que ter coesão, tem que ter coesão, tem que argumentar, tem que argumentar, tem que fundamentar, tem que fundamentar. Não, professor, então é a mesma coisa, não é. Tá? A forma como está sendo avaliado é diferente, beleza? Eu já fui corretora de algumas bancas, eu sei o que eu estou dizendo para você, tá? A forma como é avaliado é diferente. Então, não necessariamente a banca vai te dar um tema que seja um problema, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Se for um problema, você faz a proposta de intervenção mini, tá, gente? Bem resumida, ok? Nada de fazer proposta de intervenção igual do Enem, porque você com certeza vai ter que fazer mais de 4 linhas, porque é uma proposta de intervenção bem complexa, né? Então, a proposta de intervenção simples. Eu, para a banca FGV, gente, para uma redação de 20 linhas, eu jamais faria proposta de intervenção, para qualquer tema que fosse, tá? Ela vai ficar incompleta, não vai ter uma coesão bem feita, tá? Do seu parágrafo, porque quando a gente faz proposta de intervenção, a gente tem que resolver todos os problemas ou uma proposta de intervenção que resuma ali algo que dê, né, entre aspas, para melhorar o problema que a gente apresentou, né? Melhorar não, né? Resolver o problema que a gente apresentou. Então, eu não acho que dá para fazer bem feito, não, tá? Então, se eu não posso fazer bem feito, eu prefiro não fazer. Então, faz uma síntese do texto, tá? Faz ali um resumo dos argumentos que você desenvolveu, da discussão que você teve ali dentro do texto, tá? Que eu acho que fica melhor, beleza? É só um toque, tá, gente? Porque eu busco o melhor possível. Vamos lá, então, tá? Introdução. Então, o tema é os desastres naturais e a ação do Estado. Qual a relação desses dois assuntos? É um tema bem aberto, tá? Eu posso falar muito sobre esse assunto. Tem várias coisas que podem ser faladas. Não é um tema que foi muito limitado, tá? Porque a banca, na maioria das vezes, ela tende a funilar a discussão sobre o assunto, porque isso faz com que a maioria dos alunos tangencie. Eles não percebem os detalhes com relação ao recorte, tá? Então, esse tipo de tema aqui não é tão cobrado assim, não, tá? É menos do que os outros temas com recortes, beleza? Então, vamos lá. Os desastres naturais, embora inevitáveis na história da humanidade, bonitinho, entre vírgulas, tem, porque eu tenho aqui, tem que ter o acento circunflexo, porque tá concordando com os desastres, tá? Então aqui a gente já tem um erro aqui de concordância. Tem sido cada vez mais frequentes na sociedade contemporânea. Desta forma, as ações do Estado têm, de novo, porque está concordando com ações, se mostrado imprescindíveis, porque o que são imprescindíveis? As ações, então não é imprescindível. Mais um erro, olha só para você ver, em 3 linhas já foram 3 erros, tá, gente? Muito cuidado com a escrita, porque senão vocês vão zerar o último critério, viu? Para a reconstrução de cidades afetadas pelos alagamentos e para ajudar no custeio de quê? De uma vida mais digna da população, ou de uma vida mais digna para a população, tá? Poderia ser aqui também. Então, aqui a gente já teve o quê? 4 erros, tá, gente? Aqui o que ele fez? Ele apresentou o assunto e aqui ele apresentou os pontos de discussão, tá? A estrutura do parágrafo de introdução, ela precisa, no mínimo, de 2 frases, tá? Não façam parágrafos com apenas uma frase, ok? Na dissertação, não pode fazer dessa forma, tá? Precisa dividir em pelo menos 2 períodos. Gente, não dá para eu explicar detalhe do detalhe da estrutura da introdução, detalhe do detalhe do desenvolvimento. Eu vou fazer aqui um resumo, tá? Eu vou sintetizar a estrutura desses parágrafos. Por quê? Porque na minha plataforma, para vocês terem uma ideia, é uma aula para falar de cada parágrafo e aproximadamente 1 hora de aula, tá?
Então aqui vai ser bem resumido mesmo, para vocês entenderem aí e absorverem o máximo que vocês puderem, tá? Não dá para eu falar, porque senão a gente ficaria 4 horas aqui nessa aula, beleza? Então aqui é uma síntese mesmo para vocês entenderem como estruturar o texto de vocês de acordo com o tema que eu estou trazendo, tranquilo? Então vamos ao desenvolvimento, tá? Perceberam que tem conectivo iniciando todos os períodos, tá? Com relação à coesão, tem alguns problemas, tá, gente? Porque coesão não é simplesmente encaixar conectivos, não, tá? A coesão tem a ver também com tempo e modo verbal utilizado da forma correta, termos anafóricos, tá? Com relação ao progresso, tá? Do texto, que a gente chama de progressão textual, encadeamento lógico das ideias, tudo isso tem a ver com a questão da coesão do seu texto, beleza? Então, não é simplesmente colocar conectivo e tá tudo certo, não. Mas os conectivos são os mais importantes. Não vamos colocar como os mais importantes, não. São tão importantes quanto os termos anafóricos também, tá? Eles são muito importantes para que você consiga gabaritar a coesão do seu texto, tá? Então, aqui tá tudo certinho com relação aos conectivos. Então, reparem bem isso, tá? Primeiramente, é necessário destacar que é normal acontecer alagamento nos rios, mas ações antrópicas é que são ações do homem, tá? Ações realizadas pelo homem, tá? Como o crescimento desenfreado da cidade, aqui a gente tem um aposto explicativo, então ele tem que ser isolado por vírgulas, tem potencializado sua frequência e intensidade. E o Estado, diante disso, toma diversas atitudes para amenizar a situação. Aqui, antes do como, quando eu vou exemplificar, eu também coloco uma vírgula, tá? Como reconstruir rodovias emergenciais e promover a cooperação entre governos para ajudar na reconstrução. Prova disso está na rápida reconstrução. Olha aqui, gente, o que eu marquei de verde é repetição de palavras, tá? Provavelmente a banca pode penalizar com relação à propriedade vocabular, tá? Não vou dizer que a FGV tem esse costume, não, tá? Não é o caso dessa banca, mas a gente tem percebido aí mudanças na postura das bancas, tá? Então isso daqui é pertinente se a banca descontar. Não pode ter repetição de palavras dentro do mesmo parágrafo, tá? Então aqui tem reconstrução uma vez, reconstrução duas vezes e reconstruídas de novo, tá? Então substitua por sinônimo, tá? O hábito da leitura ajuda vocês muito também com relação a conhecimento vocabular, tá? Então aqui pode ser trocado por reestruturação, por reparo, tá? Então coloquem sinônimos, termos anafóricos que eles servem para isso, para não fazer essa repetição aqui, tá? Prova disso está na rápida reconstrução das cidades, né? É isso. Das cidades mineiras afetadas pelo alagamento, que tiveram que ter grande parte de suas vias reconstruídas no recebimento, além, né? É porque aqui ficou errado, olha só, aqui desconta com relação à coesão e coerência, ó, que tiveram que ter grande parte de suas vias reconstruídas no recebimento do pessoal, né? Além do recebimento de pessoal de diversas partes do país promovido pelo Estado, não é isso que ele quis dizer? Que tiveram que ter grande parte de suas vidas reconstruídas no recebimento de pessoal. Não, então é isso mesmo. Então, certo seria além do, tá? Além do recebimento de pessoal de diversas partes do país promovido pelo Estado. Foi o que aconteceu nas cidades mineiras aí com relação aos desastres naturais. Então, vocês podem ver aqui, tá? Com relação à estrutura, vocês verem tem problemas na redação. Eu trouxe ela exatamente para a gente corrigir junto e provavelmente você possa ter esses erros, cometer esses erros, esses deslizes, e você já consegue aí, já consigo te ajudar com relação a isso e você conseguir analisar e, obviamente, a gente corrigir, tá bom? Então, aqui a gente tem a apresentação, né, do que vai ser discutido no parágrafo. Tudo tem a ver com o posicionamento apresentado lá na introdução, tá? Porque senão você entra em contradição no seu texto, isso não pode. E aí ele vai desenvolvendo, né, de acordo com o tema, ele traz exemplo,
né? O exemplo com relação às cidades mineiras. Então, assim, gente, às vezes o aluno fala que, fundamentar um texto é muito difícil, eu vou lembrar de uma lei, nossa, que lei que eu vou falar, eu não sei nenhuma lei que eu posso falar de desastres naturais, eu posso trazer a Constituição Federal, falar um pouco sobre o meio ambiente, artigo 225, não tem, gente, fundamentação ruim, tá? O que é fundamentação? Pode ser que tenha alunos iniciantes aí assistindo. É uma informação que eu trago de fora, que é de conhecimento geral, para dentro do texto, para eu transmitir conhecimento sobre o assunto e transmitir credibilidade com relação ao argumento, o meu senso crítico. Porque a redação principal é o seu argumento, é o seu senso crítico, é o que fica em primeiro plano. E depois, para vocês transmitir esse conhecimento, transmitir, passar credibilidade, você traz algo de conhecimento geral. A voz já tá falhando, né? Algo de conhecimento geral, tá? E aí você faz isso, pode ser, igual ele trouxe um exemplo que todo mundo assistiu, né, em várias reportagens que nós tivemos, por isso que é importante que vocês tenham conhecimento das coisas, né, dos assuntos que estão sendo discutidos hoje no momento, porque o assunto da redação é sobre atualidades, tá? Assistir jornal, escutar podcast, que ficar mais tranquilo para vocês, mas tem que estar atualizado com relação aos assuntos, né? Igual os meninos do TJ Espírito Santo, eu falei demais, gente, vai ser cobrado assunto relacionado às terras Yanomami, tá? Os povos Yanomami. Vai ser cobrado esse assunto com relação ao garimpo ilegal. Eu estou esperando qual prova que vai ser, mas assim, todas as turmas que eu fui preparando, eu falei, galera, leiam sobre o assunto, estudem sobre o assunto. Quem me escutou não nadou de braçada nesse concurso, TJ do Espírito Santo. Quem não me escutou, dançou. E alguns até mandaram mensagem, não, professora, eu tô morrendo aqui de ódio, porque você ainda falou para estudar. Gente, eu tô batendo nessa tecla já faz um tempão. Vai ser cobrado. Escutem podcast, não tem tempo de assistir televisão, gente, eu também não tenho, tá? Na hora que você tá treinando, coloca o fone de ouvido, um podcast, uma notícia, e vai escutar. Pega no momento de deslocamento pro seu trabalho, se você puder, né? Tem alguns que vão dirigindo, vão conduzindo o veículo, mas se você puder, se você for de transporte público, principalmente, abra o portal de notícia que você gosta, tá? Para você estar antenado com relação ao que está acontecendo, porque você precisa citar informações. Você tem dar informações para a banca para você transmitir credibilidade e conhecimento, tá? Então pode trazer notícias, filmes, séries, mas tem que apresentar algo de fora para o seu texto não ter uma argumentação baseada em senso comum, só sobre o que está na sua cabeça, só a sua visão de mundo, só o seu senso crítico. Vou zerar a redação se isso acontecer? Não vai zerar a sua redação, mas você não vai conseguir gabaritar o critério que avalia a argumentação e abordagem ao tema, beleza? Tá. Então, assim, eu tô falando muito esse ano, né, nesses últimos certames aí, com relação à segurança nas escolas, tá? Não vai demorar para ser cobrado esse tema aí. Então, eu já tô falando em todas as turmas, tá? Leem sobre o assunto. Tranquilo? Então, beleza. Vamos lá, o outro, né? Aqui, conectivo bonitinho, conectivo traz a ideia de edição, ou seja, mais um argumento que ele vai desenvolver que está de acordo com o tema. Outro sim, o Estado tem fundamental importância para amenizar os impactos causados pelos alagamentos na população. Aqui o que ficou, gente? Parece que a população está alagada, né? Causados pelos alagamentos na população. Aí eu falei, tira esse na população que não tem necessidade, tá? Então, amenizar os impactos causados pelos alagamentos, vírgulas, ofertando moradias e alimentação, tá? Tira esse na população aqui, que a população está alagada. Dessa forma, em lágrimas, né? Em lágrimas a gente tá, porque só Deus. Diminuindo o sofrimento e propiciando mais dignidade a quem? A vida das pessoas. Que lindo, gente. Eu amo quando vocês usam a crase direitinho. Para atender tal apontamento, faltou a vírgula aqui, é justo, né? É justo lembrar que a Constituição Federal Brasileira, é justo mesmo, né? Cuidado, tá, gente, com os borrões, viu? Pelo amor de Deus. É justo lembrar que a Constituição Federal Brasileira tem como princípio norteador de todas as ações estatais o princípio da dignidade da pessoa humana. Beleza? Tranquilo? Então aqui ele trouxe a Constituição Federal, um artigo que dá aí pra gente amarrar em praticamente tudo,
e ele deixou a fundamentação para fazer por último, tá? Então aqui ele gastou 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Eu gastaria uma linha a mais, desenvolveria mais esse assunto que ele faz que ele fala, né, com relação à ação do Estado em oferecer moradia, alimentação, falaria da questão também da desapropriação, tá, de alguns locais de risco, do que fazer uma conclusão desse tamanho, tá? Eu ia desenvolver mais aqui, viu, gente? Sejam estratégicos, tá? Por favor. Por fim, é importante observar a importância do Estado na reconstrução das cidades afetadas pelos alagamentos e na promoção da dignidade para as vítimas dos alagamentos. Tá vendo? Não tem nessa. Gente, não faz isso daqui, tá? Que empobrece o texto de vocês absurdamente. Nós estamos falando de FGV, tá? Então, na promoção da dignidade para as famílias desses desastres, tá? Dos desastres, né? Para poder evitar essa questão aqui de repetir os alagamentos, beleza? Diante disso, o Estado, para amenizar os prejuízos, deve investir mais em projetos que visem tomar mais preparada a infraestrutura das cidades e ofertar o envio de recursos financeiros e de pessoal nos locais afetados de forma mais estratégica. Então aqui vocês viram o que ele fez, proposta de intervenção, tá? Foi o que ele escolheu para fazer. Ficou bom, tá, gente? É uma redação que de 30 teve uma nota 21. O que pesou mais, vou até mostrar para vocês aqui, ó. O detalhamento da nota. A abordagem ao tema vale 12 pontos, tá? Tem tudo que tá avaliado lá, vocês têm edital. Vou deixar o link aqui para vocês da aula passada que eu explico o que está sendo analisado ali, o que está sendo corrigido, tá? Ou de que forma você será penalizado dentro de cada critério desse. Progressão textual também vale 12 pontos. E aqui foi o que arrebentou, tá? Porque de 6 pontos ele conseguiu só 1. Tá? A escrita, o desenvolvimento do texto, a estrutura não ficou ruim, tá? Mas isso faz com que você perca, né, na coesão do texto. Esses deslizes que tivemos aqui, teve vários erros de propriedade vocabular e a abordagem do tema acaba sendo prejudicada também, tá? Porque todos os critérios, gente, eles são amarradinhos entre si, tá? Então não tem como, nossa, tem algumas bancas, tá, gente, que fazem algumas correções equivocadas, tá? Eu tenho que fazer uma correção com vocês, com os meus alunos, da forma que fica o mais correto possível, o mais justo possível. Se vocês pegarem um corretor mais carrasco do universo, os meus alunos, qualquer um deles, tá? Que fazem ali o dever de casa todos os dias, né? Que fazem e aplicam tudo que eu explico nas aulas, tudo certinho, eles podem pegar o corretor mais carrasco que tiver na banca, que eles vão ter no mínimo 80% da nota. Isso eu garanto para eles. É só aplicar tudo que eu ensino no curso, tá? Coloca, aplica, entende primeiro, né? Faz aquilo fazer sentido para você, aplica que vai dar certo, tá? Mas ainda tem alguns corretores de banca que dá um total na nota com relação à abordagem do tema e uma nota, assim, de 60% na progressão textual, de 60% na coerência do texto. Como que ele consegue abordar exatamente o tema e gabaritar se ele está sendo incoerente? Entende que não faz muito sentido? Tá? Então, as bancas que corrigem realmente as redações de você certinho, elas fazem a correção proporcional, tá? Todos os critérios, eles têm relação entre si. Ainda mais quando a gente tem uma redação com muitos erros, tá? Isso vai prejudicar o entendimento também, tá? Vai prejudicar na transmissão daquilo que você quer passar, beleza? Então, é isso, gente. Então, ó, conto com vocês, com os nossos 100 likes, pra gente trabalhar juntos aí essa revisão de véspera, que vai ser muito massa, tá? Mais um tema que a gente vai trabalhar, mais uma redação que eu vou trazer, e vou trazer possíveis temas aí, as minhas apostas, espero acertar, beleza? Ó, beijo pra vocês, bons estudos e até a próxima!